Programa Manhã Viva, bom dia. Queremos acolher a todos que nos acompanham agora pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria poder entrar agora em sua casa ou no seu trabalho. Não sei de onde você nos acompanha, mas é com muito gosto que nós iniciamos o nosso programa de hoje. Bem-vindos! E o tema do nosso programa é contar a história de Fátima aos mais pequenos. Vamos conversar sobre a beleza de se contar a história de Fátima para as crianças. E quem está conosco é uma escritora, é a Tereza Ameal. Já está aqui em estúdio, já quero acolhê-la. Bem-vinda, Tereza. Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Nós também, para conversar sobre esse tema. É tão importante nós darmos coisas boas, bons conteúdos para as nossas crianças, né? Eu diria até que é muito importante nós evangelizarmos as nossas crianças. E a Tereza vai conversar conosco sobre isso também, que faz parte da sua missão. Ela é licenciada em História e faz parte da direção de uma IPSS, que é uma instituição particular de solidariedade social. Acertei? Sim, tal e qual. Que tem uma creche e um jardim infantil. A Tereza já escreveu vários livros, sobretudo para crianças. A maioria dos seus livros consta no Plano Nacional de Leitura e alguns estão traduzidos para espanhol, italiano e coreano. Olha que beleza! Já tem livro da Tereza na Coreia. Ela gosta, que a nossa produção escreveu, que gosta de olhar o céu, o mar e depois imaginar 1000 aventuras para partilhar com seus leitores. De fato, é preciso ter uma inspiração especial para escrever para crianças. Com certeza. Nós vamos conversar mais com a Tereza. Também já escreveu livros que evangelizam, né? Livros sobre a mensagem de Fátima. Vai nos mostrar aqui alguns. Tem uma lista de alguns dos seus livros, que é Querido Deus, Lúcia, A Vida da Pastorinha de Fátima, Rezar, Cantar e Crescer. Depois nós vamos conhecer, porque a Tereza vai mostrar enquanto ela estiver falando para nós desses livros, porque tem em casa gente interessada em adquirir conteúdo bom para os mais pequenos. Vamos rezar antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, pedindo a Nossa Senhora de Fátima para nos conduzir nesse programa, para nos dar a sua bênção, acompanhando todas as nossas atividades. Rezamos por quem está em casa, por nós aqui em estúdio, pelos nossos colaboradores, para que pelas mãos de Nossa Senhora, nós consigamos sempre entregar o melhor para as pessoas que nos acompanham. É isso que nós pedimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pedimos Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós, salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Amém. E pedimos também a intercessão dos santos pastorinhos hoje, né, Tereza? Santa Jacinta e São Francisco Marto, rogai por nós. Eles são os mais interessados que nós cuidemos das crianças, claro. Não é? Porque foi uma mensagem confiada aí a 3 crianças. Deus... Verdade. Como que a falar para nós da importância, né, também do valor, do cuidado que Deus tem com as crianças, né, Tereza? Completamente. Mas conta para nós como é que nasceu. Eu já falei um pouquinho aqui do seu trajeto, da sua trajetória, né? Como é que nasceu essa paixão por livros infantis? Olha, na verdade, foi assim... Eu sempre quis escrever, sempre escrevi, mas não tinha pensado especificamente escrever para crianças. Mas foi uma inspiração, e acho mesmo que foi uma inspiração de Deus, porque um dia uma amiga minha, eu sou militante de Schoenstatt, ela é de Schoenstatt também, estava à frente da editora e pediu-me para escrever um livro para escrever um livro para adultos sobre Nossa Senhora na história de Portugal. E na altura, porque eu sou formada em História,
E na altura, instantaneamente, lá está, eu sinto que foi algo de Deus, tal foram os frutos a seguir. Eu, na altura, disse, mas olha, o nicho de leitores da área de história, e ainda por cima, se o juntarmos ao nicho de leitores de assuntos religiosos, é muito pequenino e, portanto, normalmente fica só para os estudiosos de determinadas... Porque não fazer isto para crianças? Porque verdadeiramente o que nós queremos é, obviamente, suscitar o amor por Portugal e por Nossa Senhora, mas sobretudo por Nossa Senhora. Portanto, era uma forma também de evangelizar. E pensei, ao evangelizar as crianças, chega-se também aos pais. E por isso propus fazer o livro para crianças. E então escrevi este livro, que é um livro que eu escrevi e coordenei, mas convidei vários outros autores, e que foi o último livro lido pela irmã Lúcia. Então eu queria muito, obviamente que uma das histórias que aqui está é sobre Fátima e a ligação aos Papas. Pedi à Aura Miguel para escrever esse conto e quando terminei pedi se era possível que a irmã Lúcia o lesse e me desse umas palavras. E depois, no Carmelo, disseram-me que ela tinha gostado imenso e que dizia mesmo, e está aqui escrito, é claro, dizia assim, gostei muito deste livro, gostava que todas as crianças de Portugal o lessem para aprenderem a amar cada vez mais Nossa Senhora. Que lindo! E, bom, então, depois disso... O livro, graças a Deus, teve muito sucesso. A primeira edição foi logo, esgotou logo. E então, por isso, depois, a editora Paulus convidou-me para fazer livros para crianças, de orações para crianças, orações originais. Então, o primeiro que eu escrevi, eu trouxe também, que chama-se As Minhas Primeiras Orações. Fez daí uma coleção. E o que eu estava há bocadinho conversando com você é que, no fundo, tudo isto eu faço por missão. Eu sinto que a minha missão na vida, todos nós temos a missão de espalhar o reino de Deus na Terra, mas cada um à sua maneira, não é? Cada um com a sua vocação. E eu sinto que a minha forma de evangelizar realmente é através da escrita, da evangelização direta. E então, este livro, Nossa Senhora encarregou-se de o levar. Eu entrego tudo, ofereço todas as minhas obras a Nossa Senhora. E então, por alguma razão que eu não faço ideia, como esse livro está na América do Sul em espanhol, está em Itália e traduzido em italiano, e está ali aí na mesa o livro traduzido para coreano. Já tenho 2 livros traduzidos em coreano que estão à venda na Coreia. Portanto, é uma alegria enorme. Sim, é como se Nossa Senhora estivesse ratificando seu trabalho, sua missão. Olha, Teresa, continua. Sim. Que é para os continentes, os 5 continentes, né, Teresa? Que eu bênção. agradeço, eu penso que bom, porque na verdade é assim, nós oferecemos o nosso esforço. Sim. Mas depois, verdadeiramente, quem faz as coisas frutificarem é o Espírito. É verdade. E, portanto, acho que Deus tem dado-me muitos presentinhos também, porque também é uma grande alegria ver os resultados, não é, do que fazemos. E pronto, entretanto, por causa deste livro ter ficado no Carmelo, anos mais tarde, as irmãs carmelitas, aliás, foi mesmo quem estava a tratar do processo da beatificação da irmã Lúcia, pediram para fazer a biografia oficial da irmã Lúcia para crianças no âmbito do processo de beatificação da irmã Lúcia. Isso foi uma bênção enorme. É esse livro que está aí, que também já está traduzido para espanhol. Você escreveu outro, então. Esse já é a mesma história da irmã Lúcia. Esta é que é a mesma história da irmã Lúcia, a biografia oficial da irmã Lúcia, que obviamente inclui, às vezes as pessoas pensam que é um livro só sobre a irmã Lúcia, obviamente que inclui também a vida dos primos. Dos primos. Ou seja, é a história das aparições, né? Inclui, portanto, começa com o nascimento dela, aliás, o livro começa com nasceu um bebê. E então começa com a irmã Lúcia, o nascimento da irmã Lúcia, e segue toda a sua vida, até morrer, quase com 100 anos. E por isso, obviamente, que inclui, acima de tudo, o principal do livro é toda a mensagem de Fátima, os seus primos, tudo o que aconteceu nessa altura. E pronto, foi a principal razão para depois desse livro também ter surgido. E depois surgiram outros mais. E de alguma forma, Teresa, a irmã Lúcia também tem uma participação aí, né? Na sua missão, porque o livro passou pelas mãos dela,
É Não verdade. é? Ela gostou, deu uma bênção ali Sim. e disse, olha, eu gostaria que todas as crianças lessem. Não é à toa que ele foi parar na Coreia. Pois. Não, mas Não é é? outro. Estamos a falar de outro, porque ela Mas leu é um este... livro também que evangeliza, né? Sim, Que sim. está lá, Isso, todos não eles é? estão a evangelizar. É mesmo tudo para isso. Evangelizando as crianças, É. né? E é interessante porque as memórias são muito densas para uma Claro. criança, né? Sim, sim. São várias partes e seria realmente difícil, assim, até mesmo para um pai Sim, contar, ler explicar. as memórias, até a linguagem. Pois é. E quando você escreve para uma criança, olha que beleza, a própria criança poder ler, poder entender numa linguagem, não é? É isso Porque eu mesmo. acredito, Tereza, que deve ter uma linguagem específica também, não é? Para alcançar Claro. uma criança. Fala para nós um pouquinho disso, né? Claro, a linguagem é importantíssima. Portanto, eu primeiro, para um livro destes, por exemplo, tive que fazer muita investigação e por isso ler, não só reler as memórias, mas muitas coisas mais que foram escritas pela irmã Lúcia e sobre ela. E depois o mais importante é ver... Há material que é preciso escolher, não é? Sim. Mas eu queria pôr tudo. Eu posso dizer, por exemplo, havia pessoas que me diziam é melhor não falar assim da Rússia, é tão politicamente incorreto, ou não falar do inferno, isso para crianças. Sim, mas quer dizer, Nossa Senhora veio à Terra, falou com crianças e falou desses temas todos. Sim. Quem sou eu para estar a escolher, vamos transmitir só algumas partes da mensagem? Nós temos que transmitir tudo, não é? Mas como? Exatamente. É bem difícil, porque obviamente são temas que muitas vezes hoje em dia as crianças são até muito protegidas de tudo o que é difícil. E então foi muito bom, foi muito interessante. Eu devo dizer que eu, acima de tudo, rezo. Eu tenho um santuáriozinho, uma capelinha em casa, Sim. onde eu fico em oração muito tempo antes de me sentar a escrever. E então é preciso, primeiro, pensar o que é a mensagem, o que é a coisa mais importante que eu quero que as crianças recebam, para não me desviar disso. E depois agora como chegar lá. E, portanto, tem que ser uma linguagem muito clara, tem que ser simples. Com o próprio, enfim, as próprias palavras, um vocabulário que elas entendam, mas tem que ser também atraente, divertido. Por isso é que eu estava a dizer, o livro não conta com diálogos, com algumas coisas cómicas, engraçadas, os disparates que ela fazia, as maluquices quando ela era criança, e várias outras coisas, porque eu tive a sorte de isto me permitir também ter muitas conversas com pessoas que a conheceram. Olha que bênção. E só isso, estar ali no Carmelo com a Madre Superiora, que a conheceu, que esteve com ela na hora da morte, e que me contou detalhes da sua personalidade, e que isso eu tentei o mais possível pôr também, porque é muito importante para as crianças relacionarem-se com a personagem. Com a personagem, se ficar a ideia de que é uma senhora vestida é uma freirinha de óculos, velhinha, o que é que tem a ver comigo, não é? Verdade. Então, a primeira coisa é criar empatia, mostrar como foi uma criança como nós, como foi fazendo o seu caminho de santidade, como todos nós somos chamados a fazer. Sim. E, portanto, que a criança se relacione com a personagem de maneira que passe a ser uma amiga. Aliás, eu muitas vezes dizia, ao escrever este livro, a irmã Lúcia tornou-se uma das minhas melhores amigas. Está tão presente na nossa vida, lá em casa, que foi maravilhoso. Construiu aí uma relação afetuosa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo sem... Não esteve com ela pessoalmente, Eu não né? estive com ela, poderia ter estado, porque quando foi a beatificação dos pastorinhos, o meu filho, João Maria Amial, que hoje em dia que faz as músicas, por exemplo, dos meus livros, eu tenho vários livros com CDs de músicas que são feitas por ele, que é psicólogo infantil e educacional, e ele canta muito bem. E foi uma das crianças que cantou para o Papa na Capelinha das Aparições no dia da beatificação dos pastorinhos. E depois foram todos ao Carmelo para conhecer a irmã Lúcia. E pediram, se fossem todas as crianças e mais todos os pais, seria muita gente. Eu gostava muito de ter ido, e houve alguns pais que entraram assim à socapa.
Mas eu decidi obedecer e deixei ir só o meu filho, que esse sim esteve com a irmã Lúcia. E já foi uma graça, né? Uma grande graça. Uma grande. E ele, uma das coisas que ele disse que foi fantástico, ele na altura tinha 10 ou 11 anos, Sim. e ele disse que foi fantástico e que ela estava maravilhada porque nunca mais tinha visto ao vivo nenhuma criança desde os primos. Nossa, que Não é coisa, extraordinário? Teresa. Ela, desde que foi, Extraordinário. nós esquecemos, ela esteve 50 anos no Carmelo, e portanto isto foi o que ele ficou Fechada, com a né, ideia. Teresa? Só Mas saía para o necessário, ela né? ia muito Ao raramente, necessário, se era uma questão médica ou Sim. assim, mas estar em contacto direto com crianças foi nessa vez, e ela estava maravilhada e só dizia: lembram-me tanto os meus primos. Ai, que bênção. Realmente uma graça muito grande, né? Ô, Teresa, e esses livros, eu fico pensando aqui, eles também alcançam os adultos. Não Eu penso que alcançam os sim. mais velhos? Porque veja, um pai que vai ler, um avô que vai ler, né? Claro. Então, você pensou nisso também, né? Que é uma Claro. forma de chegar também aos adultos? Sem dúvida. Eu penso que, para já chegar às sementes da fé, é bom que sejam lançadas logo na infância. E hoje em dia há cada vez, infelizmente, há muitos pais que já não o estão a fazer. Alguns Sim. até gostariam, mas já não sabem como. Verdade. Muitas vezes são os avós. Os avós, neste momento, têm um papel extraordinário nessa transmissão da fé. E necessário, não é? E então, os livros, principalmente estes para as crianças mais pequeninas, portanto, essa coleção das orações, por exemplo, é uma coleção que está pensada para crianças dos 3 aos 8 anos. Sim. O livro da Lúcia e este, um pouco mais dos 5 ou 6 até aos 12, por exemplo. Mas este livro da biografia da irmã Lúcia tem tido um acolhimento muito grande também por pessoas mais velhas. Portanto, não é só os pais que leem às crianças, mas é também, por exemplo, pessoas mais idosas com menos literacia, que não estão muito habituadas a ler e que também têm dificuldade, por exemplo, com a linguagem das memórias e que estão a adorar este livro. Algumas pessoas me dizem: eu quero que me façam um autógrafo porque é para a minha avó. Olha, eu fico muito contente com isso, e isso para mim foi inesperado. Porque também é uma forma de alcançar com uma linguagem também mais simples os mais velhos. Está, que lá, às vezes está lá tudo, penso eu, espero eu, que esteja tudo o que é, digamos que o sumo da mensagem, mas está de uma maneira que é simples, que não é propriamente a infantilizar. Portanto, eu acho que qualquer pessoa pode gostar, e vários pais também que me têm lido e dizem: olha, descobri imensas coisas. Porque a maior parte das pessoas o que conhece da irmã Lúcia é só do tempo das aparições. E depois sabe que os primos Francisco e Jacinta, que morreram pequeninos, e que ela depois a viram muitos anos mais tarde, ao lado do Papa, como carmelita, e nada mais. Portanto, imensa gente, por exemplo, sabe que é carmelita, mas não sabe que esteve 25 anos nas Doroteias. É uma grande parte da vida também. Uma grande parte. Muitas pessoas não sabem que os primeiros sábados foram aparições, que tudo isso está no livro também, não é? Que se deve às aparições de Nossa Senhora quando ela estava como Doroteia em Espanha. Portanto, e que Nossa Senhora apareceu outras vezes também, que não foram muitas só vezes, as 6, né? Muitas vezes. Ela 6 teve meses. algumas vezes aparições que depois tinham uma mensagem que era para ser uma mensagem pública, como, por exemplo, a dos primeiros sábados, em que ela pediu à irmã Lúcia para se dedicar a transmitir esse pedido dela. Mas uma das coisas que também está aqui no livro é que, ao longo da vida e até morrer, a Nossa Senhora ia visitá-la e aparecia-lhe. E então, algumas das irmãs diziam: sabe, e ela parecia radiosa quando chegava, e nós dizíamos: irmã, se Nossa Senhora lhe aparecer, se ela vier por aí, até tinha uma frase engraçada: se ela vier por aí, chame-nos. E que ela ria e dizia: não, se eu a vier chamar, quando voltar ela já não está lá. E então era uma coisa... A intimidade dessa mulher, intimidade, né? Com Nossa Senhora, né? Teresa, e como que você vê assim, a importância, né, da mensagem de Fátima, a atualidade, né? Porque não é... Deus. Porque não foi para aquela época, ou para a gente daquela época. Fátima, a irmã Ângela costuma dizer isso, né? Fátima é para todas as épocas e todas as gentes, né? Tal qual. Para todo mundo. Como é que você vê isso depois que você colocou em livros?
você viu essa aceitação? Pois. Ora, eu gostaria que a mensagem chegasse muito mais longe, e é uma das razões para escrever. Mas, acima de tudo, o que eu gostava era que a mensagem fosse posta em prática. Porque, se nós pensarmos bem, nós temos aqui, assim, Fátima, graças a Deus, tantas vezes cheias de peregrinos. Sim. Mas seria bom de perguntar, mas quantos rezam mesmo o terço todos os dias, por exemplo? Uma das coisas que tentei foi fazer, assim, um pouco como se fosse uma síntese das coisas mais importantes da mensagem, para que as crianças ficassem, que se vai repetindo ao longo do livro, para que as crianças entendessem. E ficou muito o pedido do rezar o terço todos os dias, mas por quê? Portanto, rezar pela paz, rezar pelos pecadores, portanto, pela conversão dos pecadores. Aí está uma coisa, por exemplo, as crianças mais pequenas não têm a noção do que é conversão ou do que é os pecadores, mas têm a noção de que o mundo tem os maus e os bons. Então, eu comecei a rezar para que os maus se tornem bons. Portanto, no fundo, já isto é a conversão dos pecadores, que somos todos nós também, não é? Rezar pelo Papa, né? E rezar pelo Papa, portanto, depois aqui assim, rezar pelo Papa, rezar pela Rússia. Já pensou quando se diz, essa atualidade... Meu Deus, o que se está a passar neste momento. Exatamente. Não é? Quando nós vemos a Rússia voltar a trazer uma grande guerra na Europa, uma guerra que tem potencial para se espalhar ao mundo. Olha só, meu Deus, a profecia que está contida, né, Teresa, quando ela fala rezai o terço todos os dias para alcançar a paz e o fim da guerra. Como nós podemos trazer essa mensagem, não é? Verdade. Eu tenho a certeza absoluta que se há 100 anos estivéssemos todos a rezar o terço pelos fim da guerra, que neste momento não estaríamos a ver o horror que estamos a ver em Gaza, na Ucrânia, e não só, em tantas partes do mundo, não é? Sim. E portanto, falo também a reparação do Imaculado Coração de Maria, eu pus para consolar o coração tão puro de Nossa Senhora. Portanto, eu tinha que encontrar aqui assim uma linguagem que fosse equivalente, mas que elas entendessem, não é? Eu achei curioso, então, desculpa te interromper, eu achei curioso, então você fala da devoção reparadora também no livro? Falo, claro. E explica... Explico isso, porque é que se reza. Então, realmente, a mensagem está na íntegra. Eu acho que eu tentei que, de facto, toda a mensagem estivesse ali. E fala do inferno também. E é engraçado porque nenhuma criança ficou... As crianças, no fundo, vivem num mundo que ainda é muito a preto e branco. E, portanto, ainda não há muitos cinzentos. Mas, para eles, o ver o bem e o mal, o bom e o mau, é muito importante. E, aliás, se pensarmos bem, por exemplo, os livros da Disney sempre incluíram... Verdade. Existe o vilão. Existem imagens aterrorizantes, por vezes. Existem tristeza, morreu a mãe do mãe. Muito aterrorizantes. Por vezes. E as crianças não ficam traumatizadas por isso. Eu acho que as crianças, por vezes, ficam mais traumatizadas quando estão confusas, quando não entendem, quando há demasiado cinzento na sua vida, e então que ficam hesitantes. As crianças precisam de ter um chão firme, não é? E de saber que todos nós podemos fazer maldades na nossa vida e que podemos pedir perdão, arrepender-nos, pedir perdão a Jesus. Tudo isso está aqui falado, não é? E com a ajuda de Deus, tornarmos melhores e ficarmos muito bons, tão bons como os pastorinhos. E daí eu ter começado também o livro com a infância, em que eles eram crianças perfeitamente normais, em que também faziam brincadeiras que eram umas disparates. Faziam asneiras também, as asneiras de infantis normais, e que depois foram se tornando, realmente se conseguiram, santificaram, e tão jovens, não é? O que é o impacto do encontro com Deus, através de Nossa Senhora, mas o impacto do encontro direto com Deus muda mesmo a vida. E que também, ao falar de sacrifício e penitência, que também está lá, mas também da felicidade, ou seja, de como eles faziam isso, mas a alegria que estava no seu coração, porque isso era o mais importante. Faziam o sacrifício e a penitência com um propósito. E que o mais importante... Está aí também no livro, que eles davam, por exemplo, que não comiam e não bebiam e que davam o seu lanchinho a um pobrezinho que passava. Mas que o mais importante, mais tarde, com ela já mais crescida, que aliás foi também nas aparições em Espanha,
que Nossa Senhora lhe disse que o sacrifício mais importante, que a penitência mais importante, era o dizer sim à vontade de Deus e receber com paciência todas as dificuldades que estão na nossa vida do dia-a-dia. Portanto, às vezes não é preciso ir procurar mais nenhum sacrifício ou penitência. É dizer sim a Deus e acolher com amor e oferecendo as coisas simples, as coisas né? simples e as dificuldades da vida do dia-a-dia. Tereza, eu acho que quando você escreveu, você não imaginava o alcance que teria, né? Não, o seu objetivo quando você escreveu sobre a irmã Lúcia. É verdade. Não é? Seu objetivo era qual mesmo? Apenas narrar a história? Não, eu já tinha como objetivo, as irmãs pediram para eu fazer a biografia oficial. Pronto, era esse. Portanto, no fundo era contar a história. Mas eu pensei logo, a coisa mais importante aqui era, primeiro, dá-la a conhecer, como é óbvio, não é? Mas com isso aumentar também a devoção pela irmã Lúcia e a devoção, obviamente, por Nossa Senhora e o conhecimento e o cumprimento da mensagem de Fátima. Portanto, conforme ia escrevendo, ia aprofundando e tentando fazer isto e principalmente conseguir que fosse um livro que é divertido, até inclusivamente a irmã Lúcia era uma pessoa muito engraçada, com grande sentido de humor, coisa que eu não fazia a menor ideia. Isso já me foi contado pela Madre Superiora e que ela dizia, olha, ela era verdadeiramente hilariante. Então ela dizia, nós pensamos sempre nela como a sua santidade, como é óbvio, a sua obediência absolutamente extraordinária, o seu amor a Nossa Senhora, o seu amor à Igreja, mas essa parte mais pessoal não sabíamos muito, não é? E então eu pus também isso, essa parte, porque ela dizia, nós nos recreios, portanto, elas estão a maior parte do tempo em silêncio, mas têm 2 momentos no Carmelo, que chamam o recreio, em que se encontram umas com as outras e que conversam e que estão de manhã e à tarde, um bocadinho, é muito pouco tempo. E ela diz, olha, nesse tempo nós ficávamos com ela e ela a contar as histórias da sua vida, mas a gozar consigo própria. Portanto, ela ria de si própria. Si própria. Isso é uma grande virtude. Né? Ela era uma pessoa incrivelmente humilde e, portanto, quando contava as coisas, contava com imensa humildade e com imensa graça. As histórias, nós ríamos até às lágrimas com ela. E isso é uma coisa muito engraçada que nós não fazíamos ideia. Portanto, ela foi uma pessoa de uma grande alegria ao mesmo tempo. Incrível, né? Nessa vida que nós pensamos que era também uma vida difícil. Incrível, Tereza. E saber também que se ensina valores, não é só o conteúdo religioso, né? Mas os valores que estão por trás também desse jeito de viver dela com os primos, das famílias, né? Que nós precisamos muito resgatar. Mas nós vamos fazer uma pausa, Tereza, agora, para um brevíssimo intervalo, conversa boa. O tempo passa muito depressa, mas nós voltamos daqui a um pouquinho para continuar a conversar mais com a Tereza aqui sobre essa missão que ela tem tão bonita, né? De escrever a história das aparições Fátima para os mais pequenos. E quem tem criança em casa, os avós que estão nos acompanhando, os pais, já se prepara aí para ir anotando o nome desses livros para adquirir, porque nós precisamos urgente dar coisas boas e evangelizar as nossas crianças. Estamos de volta com o Manhã Viva de hoje, conversando com uma escritora que teve a grande missão de escrever a história de Fátima para os mais pequenos. Este é o tema do nosso programa. E como estamos falando da importância também de contar essa história para as crianças, de não se deixar perder este acontecimento que é Fátima, é um acontecimento que mudou a história da humanidade, podemos dizer assim. Então, é muito importante também nós trazermos para as crianças. E por falar em conteúdo de evangelização para crianças, nós vamos apresentar agora um VT sobre produtos de evangelização que estão sendo vendidos na nossa livraria Canção Nova aqui em Fátima, porque a nossa missão também é evangelizar, formar homens novos para um mundo novo. E nós precisamos começar pelas nossas crianças. Então, nós vamos acompanhar esse VT, que são brinquedos de uma
empresa do Brasil que faz uma parceria com a Canção Nova. Olá, tudo bem? Que a paz esteja com você. Eu sou Lucas Oliveira, da Virtutibus, um apostolado para a evangelização das crianças e das famílias por meio de brinquedos e jogos católicos. Juntamente com a minha esposa e meus filhos, lá no Brasil, nós criamos e desenvolvemos mais de 70 brinquedos, jogos e livros para contribuir com os pais para a evangelização das crianças através da leitura e também através do brincar. Agora temos uma grande novidade aqui para Portugal, justamente por meio de uma grande parceria com a Canção Nova. Estamos trazendo esta grande novidade, esta linha de brinquedos e jogos católicos para levar de modo especial a mensagem de Nossa Senhora de Fátima para o coração das famílias através das crianças. Então são diversos jogos, livros para criar momentos de expressão de linguagem do amor, momentos de convivência, momentos de paz, justamente para contemplar a mensagem de Nossa Senhora revelada aos santos pastorinhos. Estamos muito felizes e tocados com este momento, que temos certeza absoluta que nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora de Fátima também estão muito felizes com este grande momento. Que Deus abençoe você e a sua família. E a irmã Lúcia deixou uma frase muito bonita também nos seus escritos, que diz assim: quero que a minha vida seja um rastro de luz que brilha no caminho dos meus irmãos, indicando-lhes a fé, a esperança e a caridade. E esse material também tem essa missão, né, Tereza? De indicar, Isso mesmo. De deixar esse rastro de luz. Isso mesmo. Não é? Aliás, foi uma frase que eu escolhi, penso que aqui está em italiano, mas está também neste livro, que essa era a sua missão. E eu gostaria muito que todos estes livros deixassem um rastro da luz do Espírito Santo e do amor de Deus por onde passa. Tereza, você já falou que descobriu algumas coisas interessantes da irmã Lúcia, né? Você falava há pouco do seu senso de humor. Sim. Mas eu queria que você falasse mais, principalmente assim, das capacidades que a gente percebe. Quando a gente lê, a gente percebe que ela tinha altas capacidades, não é, Tereza? Sim, ela também, esse para mim foi algo que me surpreendeu, porque me apercebi de que ela era uma mulher inteligentíssima. Normalmente as pessoas não têm muito essa ideia, porque ela ficou sempre com... Só a deixaram estudar, portanto, não só começou a aprender a ler já à tarde, e foi porque Nossa Senhora lhe mandou, lhe disse que precisava, que ela tinha que aprender a ler, e depois bem sabemos porquê, porque depois ela escreveu as suas memórias e milhares e milhares e milhares de cartas a pessoas que lhe escreviam. Ela teve um trabalho de evangelização também enorme ao longo de toda a sua vida, mas ela depois adorou estudar. Ela foi para um colégio interno, onde não a deixavam sequer ter que chamavam-lhe Maria das Dores, não podia dizer quem era, porque mudou não queriam, o nome, né? Porque não queriam que soubessem quem era. E então, e essa parte também está no livro. Eu acho que para os miúdos, por exemplo, isso é muito engraçado e interessante, mas ela adorava estudar, foi ótima aluna. E depois não a deixaram-se continuar, porque na quarta classe, quarto ano atualmente se diz assim, tinha que fazer o exame. Para fazer exame tinha que ter o seu nome verdadeiro, e não queriam que se soubesse onde é que ela estava. E então não a deixaram estudar mais, e inclusivamente não chegou a fazer o exame do quarto ano. Foi um dos maiores desgostos da vida dela. E ela gostava mesmo muito, muito de ter continuado a estudar. Mas mesmo só assim, portanto, com tão poucos anos de estudo, ela não só depois escrevia muito bem, tinha uma maneira de escrever incrivelmente fluente e evocativa. Nós parece que estamos a ler as memórias e estamos a ver aquela vida daquele tempo. Mas também
por exemplo, no Carmelo, ela teve durante muitas vezes funções importantes de organização. Portanto, a parte administrativa, organização, tratar de obras. Portanto, ela era escolhida para isso porque tinha muita capacidade. E essa parte, portanto, a sua inteligência prática também foi algo que eu descobri só por causa daquilo que me foram contando, pessoas que a conheciam, etc. Curioso, porque a gente imagina que ela estudou muito mais. Para mim, foi novo esse dado que você trouxe, né? Pois. A gente imagina que ela continuou os estudos. Ela continuou, foi por si própria, Deve ter lido sempre a ler. muito, Teresa. Precisamente. Ela ter lia lido muito. e, acima de tudo, tinha essa capacidade, mas estudos mesmo académicos só pôde fazer esses 4 anos. E a forma como ela escreve, né? Impressionante. A forma como ela descreve. É rico, né? O texto dela é um texto riquíssimo. Riquíssimo. Eu acho que dava para estudar, né? Pois Quem é dessa área, né? Figuras de linguagem. Pois. Não é? Não, e ela, repara, ela recebeu tão em criança este conhecimento interior, no fundo, que nós podemos dizer que não depende da inteligência intelectual, mas da abertura ao Espírito Santo e da abertura de coração. Portanto, houve conhecimento de sabedoria que lhe foi dada por Deus. Mas depois, toda a maneira como ela conseguiu elaborar, compreender já com uma inteligência de adulta aquilo que tinha visto e que se tinha passado na infância. Tudo isso foi extraordinário, é admirável. Teresa, e a gente sabe que os escritores, há muitos escritores que escrevem aventuras, coisas da sua imaginação, mas deve ser também um grande desafio escrever fatos reais. Claro. Que de fato aconteceram, né? Tanto com a irmã Lúcia, com relação também a você, né? Sim, é verdade. Eu acho que escrever com uma base em que às vezes nós dizemos, se fosse inventado por mim eu não ia por ali, porque isto é demasiado difícil, por exemplo, não é? Como eu estava a dizer, o ter que enfrentar ser fiel, né? Ser fiel a uma história que se passou. Foi muito, por um lado, é ótimo, nós temos um fio condutor, por outro lado, temos que conseguir sair um pouco de uma linguagem que para nós próprios, não é? Por exemplo, eu conhecia muito bem as memórias de Irmã Lúcia e, portanto, o tentar não ficar demasiado colado porque depois não seria apetecível para crianças, não é? Não seria atraente para crianças. E, ao mesmo tempo, ter que enfrentar aquilo que é a realidade. Portanto, nós temos que nos manter, portanto, usar uma linguagem diferente, mas a história já está lá. E devo dizer que ainda mais desafiante foi um outro livro, não está aqui por acaso, que chama-se A Avó Conta a Bíblia, e que foi um livro em que eu conto uma vida de Jesus explicada. Não é uma vida de Jesus simplesmente contada, é uma vida em que eu tento mesmo explicar. Portanto, é uma avó, tem 2 crianças da atualidade, e que lhe fazem, enquanto a avó vai contando a vida de Jesus, mas as crianças vão fazendo perguntas. Aquelas perguntas difíceis que normalmente as crianças fazem e que muitos pais me disseram mesmo, aqui assim foi um livro que também me pediram, diziam, os meus filhos fazem perguntas que eu não sei responder. E então, difíceis e sinceras. Muito sinceras e que precisam de uma resposta também muito clara, que lhes dê as razões da nossa fé, digamos assim. Isso. Mas tipo, o que é a Eucaristia? Ou se Jesus, se Deus é bom e poderoso, porque é que deixou o filho morrer? São muitas coisas que as crianças, se não forem explicadas, ficam um pouco confusas. Então, mas Deus afinal é bom ou não é? Então, mas se ele era poderoso, porque é que permitiu isto, não é? E é esse tipo de coisas que chama-se A Avó Conta a Bíblia, e esse livro foi maravilhoso de escrever, porque assim, então eu passei um ano inteiro mergulhada nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, no Catecismo da Igreja Católica, e depois, como em todos os livros, como eu estava dizendo há pouco, eu rezo, e depois é que pego no papel, e depois é cortar, porque nós primeiro escrevemos muito mais do que aquilo que é necessário. E depois então, ir ao essencial. Então é tirar, até ficar numa linguagem muito simples, mas o que é o mais importante. Teresa, eu ia perguntar para você, de onde que vem a inspiração para tantos livros, né? Mas eu fico percebendo na sua fala, não é inspiração só, é transpiração. Sim. Há também muito.
Há muito trabalho Porque também. há muito trabalho também para se fazer. Claro. Não é só assim, vou escrever um livro para crianças que me pediram, ou porque você sente a necessidade de ir lá escrever, né? Sim, que eu também escrevi outros livros que não são deste género e que são bem mais fáceis. Para mim, pelo menos, são bem mais fáceis. Estes aqui, assim, são um enorme prazer, mas têm esta necessidade de depuração. Por exemplo, nestes livrinhos das orações, estes, em todos eles têm... alguns têm, por exemplo, as obras de misericórdia. Outros têm os dons do Espírito Santo. Olha, esse aí é rezar, cantar e crescer. Este é o rezar, cantar e crescer. Um nome bem interessante, né? E que tem não só são tudo orações pequeninas, isto são, olha, por exemplo, a caridade, este começa com a fé, uma mãe e o pai, depois a fé, esperança e depois a caridade. As virtudes teologais. As virtudes Você teologais. colocou isso sutilmente, Agora, né? tudo é muito pequenino. Portanto, repare, umas são em verso, outras não é? Sim. Mas, repare, aqui assim, fazer um versinho que diga o que é a caridade. Você não imagina os dias e semanas que eu passei no catecismo da Igreja Católica, vendo o que é, na essência, a caridade. E depois, como é que eu vou passar isto no mais importante? Isso eu posso ler. O que é a caridade de que tanto ouvi falar? É a coisa mais bonita, mais difícil de explicar. É amar como Deus ama, não é amar só, não é? Amar como Deus ama é nem me lembrar de mim, é dar felicidade aos outros, amar com um amor sem fim. Mas essa coisa pequenina, é amar como né? Deus ama, pensar, não, é porque não é só falar do amor. Então, cada uma destes temas, Sim. esta alegria, e depois aqui está os 7 pecados, com as suas virtudes. Então, com nesse as virtudes. também você colocou. Portanto, aqui chama-se Não Quero Ser Orgulhoso. Depois aqui oração para quando sou goloso. E toda criança passa por isso. Toda. Vou emprestar aos amigos, portanto o egoísmo, todos eles têm. E então, nos meus livros, aquilo que eu tento pôr, por acaso da Lúcia não tem, porque é um livro que é mesmo uma biografia, mas estes livros todos, e também o da Bíblia, têm sempre a ligação entre o que estão a ler e a vida real, concreta. Portanto, em cada um destes diz para fazer alguma coisa, não é? Portanto, eu até estava a ver aqui, por exemplo, o que é que diz da caridade. Já agora só para colocar ver em prática, né? Uns canta a música do CD porque também é rezar. Outros participar na música, outro escolhe um brinquedo para dar a um menino que precise. Está a ver? Todos têm alguma coisa que é a ação, portanto é oração e ação. Porque a oração, se for só palavras, também não conta. Tereza, agora vamos falar da ilustração. Quem é o ilustrador? Porque eu estou achando a ilustração lindíssima, Ora, não é? o ilustrador, portanto, o livro está aí em português, mas as ilustrações são iguais no livro italiano, mas de qualquer maneira é melhor mostrar neste. O ilustrador é o meu sobrinho Pedro Rocha e Melo, que é um ilustrador profissional e fantástico. Aliás, neste momento acabou de fazer um livro que está em praticamente todos os países do mundo já, traduzido em 30 e tal línguas, ou 50 línguas, já nem sei, e trabalha muito desde os Estados Unidos, Singapura, para todo o lado. Sim. Eu pedi à editora, na altura, que queria este ilustrador. Porquê? Não era por ser meu sobrinho, é porque eu não só gostava muito do trabalho dele, mas porque este era um livro muito difícil de ilustrar, porque, sendo mesmo uma biografia, tinha que se basear as ilustrações também na vida real. E uma sensibilidade que tem que se entender ter, né? aquela época. Ela disse que ele teve a estudar, por exemplo, as cores de como é que as pessoas se vestiam. Ele diz, pois, num livro para crianças, normalmente não se põe as pessoas vestidas assim. Põem-se cores muito mais fortes. Mas não havia. As pessoas vestiam-se muito, principalmente neste meio mais rural, dos castanhos, beges, eram tudo coisas... Portanto, ele teve que ir procurar como tornar... aqui assim está a Lúcia. Portanto, teve que ir procurar também as próprias feições. Ele depois, a Lúcia com aquele queixo mais largo que ela tinha, a Jacinta com os olhos muito grandes. E, olha, aqui assim está a beatificação dos pastorinhos. Nossa,
uma ilustração belíssima. Está fantástica, não é? Eu adoro porque eu estive aqui presente e pensei, inteira, né? Ele apanhou mesmo o que foi aquela alegria, o que foi esse momento em que eu estava lá presente. Aqui assim, já agora quero mostrar também uma ilustração. Que pena que me esqueci de trazer a fotografia, porque eu entreguei-lhe a fotografia do Milagre do Sol. E então ele esteve a estudar o Milagre do Sol, tudo o que está escrito sobre o Milagre do Sol, porque as fotografias são todas a preto e branco. Sim. Há muitas fotografias. Sim. Eu tenho esta fotografia a preto e branco lá em casa. Entendi. E então, ficou muito bonito. Ele esteve a estudar as descrições do Milagre do Sol, que fala que lançava raios de todas as cores, cor-de-rosas, amarelos, verdes, até onde a vista alcançava, para ele poder, usando mesmo uma fotografia a preto e branco, fazer com o colorido que se passou na altura. Muito bonito. E de ter esta vantagem de ser uma pessoa que eu conhecia pessoalmente, e, portanto, se havia alguma coisa que eu não gostava, eu dizia, olha, acho que isto não está bem. Por exemplo, a igreja onde foi a primeira comunhão de Lúcia, que era muito pequenina, ele fez uma igreja de pedra, um pouco como a Sé Catedral de Lisboa, por exemplo. E eu disse, não, a igreja foi na igrejinha de Fátima. É a paróquia e não de Fátima, é na paróquia. Fez ali. Portanto, ele foi estudar como é que era a igreja, paredes brancas, para ser igual ao que era. Portanto, se é para fazer... Eu sou formada em História. Portanto, a fidelidade. A fidelidade, né? acho muito importante também. Tereza, o que mudou para você assim, na sua forma de ver a mensagem de Fátima, depois desse trabalho, desse mergulho, né? Sim. Bom, para mim, Fátima já era muito, muito importante. Eu tive, eu própria, pessoalmente, uma história de conversão que mudou a minha vida totalmente, mas já de adulta, numa peregrinação a Fátima, com 30 e tal anos. E isso mudou completamente a minha vida. Até então você era uma turista, né? Era não uma peregrina. Era, tal e qual. E principalmente, mesmo eu não ia sequer à missa ao domingo. Portanto, eu, durante a minha adolescência, tinha andado muito por uma onda New Age, está a ver? Aquela coisa meio hindu, meio budista. Sim. Depois tinha-me simplesmente afastado bastante da igreja. E depois fui a uma peregrinação e aí foi um encontro absolutamente incrível com Deus e comigo, eu e o meu marido, íamos os dois juntos. Foi a renovação total de nós como pessoas, do nosso casamento e da nossa vida, porque a nossa vida mudou mesmo. As nossas opções. Isso foi antes dos livros? Os livros já foram consequência disso. Olha o fruto. É verdade. Da experiência pessoal, né? E na verdade, o que você deseja é que as crianças também, as famílias possam fazer essa experiência, né? Claro, tal e qual. Eu desde aí, foi uma maravilha tão grande na nossa vida e uma felicidade tão grande que entrou na nossa vida, que eu penso, nós temos que passar a palavra. Eu acho que aquilo que aconteceu com os apóstolos, era impossível ficar calados. E então, isso, mesmo até financeiramente, a nossa vida ficou bem pior, porque eu passei a dedicar-me a trabalho numa IPSS como voluntária. Escrevo os livros que não têm nenhum fim lucrativo, porque há alguns até, há um que eu escrevi que é para dar os direitos de autor, etc., e houve alturas da nossa vida em que mesmo profissionalmente o meu marido tomou opções pela família, pelo nosso trabalho junto de famílias, porque nós trabalhamos muito também, já trouxemos centenas de pessoas a Fátima em peregrinações para casais, só para casais, mas casais com dificuldades com a igreja, e que, portanto, é isso que tem sido o mais importante. Ao escrever este livro, encontrei esta amizade íntima com a irmã Lúcia, isso foi uma novidade para mim. Essa amizade realmente pessoal. Sim. Foi muito bom. Tereza, estamos chegando já ao final do programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, principalmente dessa necessidade que a gente percebe de evangelizar as crianças, de falar de Deus, né? Falar da mensagem de Fátima é falar de Deus, né? Claro. Para os mais pequenos. Olha, eu acho que nós todos fazemos um esforço para pôr os nossos filhos numa boa escola, para imensas coisas, para os pôr a fazer desporto. Nada é tão precioso como passar-lhes e transmitir-lhes o dom da fé. E por isso eu diria, comecem da maneira natural. Não é preciso falar a dar aulas teóricas. Como é que se transmite a fé? É, primeiro, por aquilo que eles veem em casa. Sim. Portanto, rezem à frente dos vossos filhos.
rezem nas refeições. Uma das coisas que nós sempre fizemos foi, cada dia rezava antes da refeição. Portanto, eles também, com também 3, rezavam. 4, 5 anos, hoje é o seu dia. E ele pode só dizer obrigado, Jesus, porque a comida está tão boa. À noite, por exemplo, rezávamos sempre com os nossos filhos e era rezar, aprender também a fazer o que é que correu bem, o que é que Jesus lhe deu hoje. E então, o que é que correu bem no dia? Agradecer. E então, o que é que acha que Jesus ficou triste? E então, começam a aprender a fazer a sua autoanálise, a fazer o seu exame de consciência, bem pequenininhos. E tudo isso são, além do mais, ferramentas que ficam para o resto da vida. São sementes. São sementes que ficam para o resto da vida. E depois eu acho mesmo que todos estes livros suscitam muitas perguntas. Dá para ter conversas ótimas entre filhos e pais, entre avós. Portanto, daí também essas coisas para vamos cantar isso, vamos bater palmas aqui para Jesus, são tudo pequeninas coisas que ajudam a que o livro seja mais divertido e mais interessante para a criança, mas que ajudam também a que eles façam perguntas e aos pais que às vezes dizem, mas eu não sei, ou é demasiado difícil. Estas coisas facilitam muito. E muitas vezes os próprios pais me dizem, olha que eu comprei isto por causa do meu filho, mas isto fez-me relembrar coisas ou pensar em coisas que eu nunca tinha visto assim e que foram importantes para mim agora. Portanto, ótimo. E olha, Teresa, realmente é um apostolado lindo esse seu, ver os livros, né, o teor, e a gente só pode desejar que seja muito mais fecundo, né? Eu espero que sim. Rezem por isso, peço. Vamos por favor, rezar. rezem por mim. Eu rezo sempre pelos meus leitores. Portanto, quem comprar os meus livros sabe que os seus filhos estão nas minhas orações. Eu rezo sempre pelos meus leitores e peço a todos, e aqui também há Canção Nova, que rezo para que Deus me inspire para novos projetos. Sim. E nossa missão é a mesma, é evangelizar, claro. né? Levar, fazer Jesus conhecido e amado. Estás a fazer muito bem nos seus livros. Obrigada, Teresa. Muito obrigada. Deus Eu é que agradeço o convite. Tá? E nós queremos agradecer também a todos que acompanharam este programa. Você pode adquirir esses livros e pensar muito nisso. Qual tipo de conteúdo que nós estamos levando para as nossas crianças, né? Será que nós só compramos aquele mesmo tipo de livro? Os clássicos são livros muito bons. A gente sabe que há muitos livros, mas é também preciso, urgente, nós levarmos conteúdo assim, que ensine a fé para os nossos pequenos. E assim eu quero deixar um abraço para todos que nos acompanharam, agradecendo ao nosso benfeitor que mantém essa programação no ar. Deus lhe pague, e esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Bem-haja e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.